no livro de segundo Crônicas, capítulo 26. Isso aí é para glorificar o nome do Senhor através do fé e sabedoria, que também está fazendo diferença aí. As mulheres estão mergulhando. Aliás, não só mulheres, né? Tem varões também estudando a palavra. Eu queria só falar algo, gente, a nível de... Tem gente que já sabe, amém, glória a Deus. Mas tem muita gente que não sabe e às vezes a gente acaba falando no altar e às vezes as pessoas não entendem muito. Quando nós referimos um livro, a gente fala, né? Aqui tem segundo Crônicas, a gente refere segundo Crônicas, tá? Às vezes a gente aqui que tá subindo, às vezes a gente fala, mas às vezes não é o nível de conhecimento, mas é o nível que sai na hora. Mas quando você lê assim as cartas, você vai já falar, né? Vamos abrir nas cartas aos Filipenses. E quando nós referimos aos livros, nós referimos no masculino, porque a gente se refere ao livro, ok? Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, até para a gente ter um pouquinho de conhecimento, ok? Muitos já sabem, mas é bom a gente... Porque eu sei que Deus está levantando muitos pregadores aí, né? E aí a gente às vezes sobe, a gente fala segunda Crônica, mas às vezes é porque atrapalha mesmo na hora. Mas você não vai corrigir ninguém não, tá? Você já sabe. Então às vezes a pessoa sobe aqui, mas não se passa. Então vamos ler aqui segundo Crônicas, olha aí, capítulo 26. Vamos ler aqui, gente, do versículo 1 ao versículo 7. E depois a gente vai ler o restante, ok? Vamos acompanhar aqui a leitura. Diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Seguimos. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Feche os seus olhos nessa noite. Santo e eterno Deus, glorificamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, ela tem poder de transformar. A Tua palavra, Senhor, pode manifestar uma glória tão grande e poderosa na vida daqueles que ouvem. Ó Deus, que o Senhor faça isso nessa noite, Senhor. Que o Senhor ministre os nossos corações, meu Deus. Que o Senhor vá tirando agora toda resistência. Que o Senhor venha tirar agora, Senhor, dos corações toda a dificuldade do entendimento da palavra.
do roubador da semente, nós repreendemos agora nessa noite em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, a tua mão de favor e de misericórdia sobre a vida do teu povo, sobre nós, Senhor, que estamos aqui ouvindo a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, derramar da tua graça, Senhor. Que o Senhor venha fazer de nós cada dia mais um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor possa nos favorecer nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Desde já, Senhor, eu repreendo toda a sonolência. Eu repreendo, Senhor, toda a preocupação, Senhor, com coisas externas, Senhor. Ó Deus, faz com que nós venhamos apreciar a tua palavra. Que nessa noite eu sei que ela vai ser, Senhor, crucial, Senhor, na nossa semana, na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor. Porque é ela que é capaz de transformar as nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, tocar em cada coração aqui nessa noite, Senhor. E toca, Senhor, também na minha vida. Que eu seja o instrumento nas tuas mãos e o canal, Senhor, para qual o Senhor quer designar, Senhor, para levantar, Senhor, o teu povo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Eu separei um tema para essa mensagem, que é cuidado com o coração, da humildade ao orgulho. Nós lemos aqui, queridos, um capítulo que fala sobre o reinado de Uzias. Um rei de Judá que começou muito cedo. Tem alguém conversando aí? Estou ouvindo aqui. E um jovem, né, quando foi levantado a rei, e ele foi escolhido por um povo que queria ver ele como rei. E algo que é muito interessante nessa passagem, porque nós lemos aqui que ele foi levantado pelo povo, mas ele seguiu aqui tudo conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então era um rei que antecedeu o seu filho, que honrava ao Senhor, que já expressava a sua obediência ao Senhor. E tudo o Senhor fez prosperar. E Uzias, ele começou assim, buscou ao Senhor, só que o final de Uzias foi totalmente diferente do pai. E nós vamos ler depois o desfecho dessa mensagem. Mas eu já quero aqui dizer que Uzias, ele ultrapassou os limites. Quando nós somos obedientes ao Senhor, nós fazemos tudo conforme o querer e a vontade do Senhor. Tem coisas que não nos compete fazer. Tem coisas que, se a gente faz, é desobediência ao Senhor. E nós vamos ver aqui algo realmente que é tremendo nessa passagem. Que ele saiu da posição de humildade para uma posição de orgulho. Foi algo que ele começou muito bem. Ele começou honrando ao Senhor. E essa passagem nos traz, a gente pode trazer princípios para as nossas vidas. Porque a humildade, ela nos leva a um caminho de perfeição. Quando nós somos humildes, nós sabemos que um dos traços, uma das características do nosso Senhor Jesus era a humildade. E eu quero já declarar aqui nessa noite que muitas pessoas confundem humildade com pobreza. E a gente não está falando sobre isso. Porque tem muita gente pobre e arrogante. Tem muita gente pobre mesquinho. Tem muita gente pobre que não sabe de verdade os seus limites. E a gente vai conhecer alguém que começou bem, mas não continuou na dependência do Senhor. Então essa passagem vai nos trazer uns princípios sobre humildade, limites e dependência de Deus. O versículo 5, nós lemos aqui, que eu pedi para vocês repetirem essa frase comigo,
que diz assim: e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E às vezes a gente olha para a vida de Uzias e a gente olha também para os nossos caminhos. Quantas coisas a gente começa bem e no final não dá certo? Por que será? Será que Deus deixou de nos abençoar em algo que nós começamos a consagrar ao Senhor, em algo que nós começamos na obediência, na dependência do Senhor, e depois no final, cadê? Não deu certo? Acabou? Aí culpa Deus, culpa o tempo, culpa não sei o quê. Começa a culpar diversas coisas, menos a nós mesmos. Então, a gente vai ver uma característica aqui, porque, gente, entenda uma coisa. A humildade é uma dependência do próprio Deus. Quando nós temos essa característica, nós sabemos que a gente não pode dar um passo sem nos depender de Deus. E às vezes a gente ora a Deus: Senhor, ilumine meu dia, tal, abençoe meu trabalho, pronto. Porque às vezes você quer sair debaixo de uma proteção. Mas aí, quando as coisas começam a tomar outros rumos, quando você começa a mudar de posicionamento, quando Deus começa a fazer você prosperar, porque a obediência, a humildade leva ao caminho da prosperidade. Não sou eu que estou falando, você leu aqui. Quando você obedece, quando você honra a Deus, quando você é humilde diante de um Deus, você prospera. Então, esse rei, ele começou muito bem, começou jovenzinho, com 16 anos. O povo viu, sabe, como o pai dele se comportou durante todo o reinado. Tudo deu certo, tudo prosperou. Eu vou pedir mais quem? Se tem um filho de um rei que fez tudo dar certo. Um rei que levantava os adversários, levantava os inimigos, e Deus sempre fez eles vitoriosos. Eu sei que muitas vezes nós pensamos nessa questão. Porque as coisas fogem um pouco do controle. Poxa, por que as coisas estão de uma forma que eu não estou entendendo? Porque está tudo fora, né? Está desorganizado na minha vida. Diga assim: falta de dependência. Falta de humildade. Aí eu fiquei pensando, gente, é mais fácil, eu quero que você seja sincero, é mais fácil a gente ter algo para a gente resolver. No caso, amanhã a gente vai tomou uma decisão e tem que resolver, só depende de você para resolver algo. É mais fácil você ir lá amanhã, resolver aquilo que você tem que resolver, ou parar 1 hora, 2 horas, para depender de Deus diante daquilo que você vai resolver amanhã. Responda rápido, como diz o apóstolo, responda rápido, pense rápido. É mais fácil o quê? A gente ir lá amanhã, tomar a decisão, resolver aquilo que temos que resolver, do que parar meia hora para depender de Deus. Poxa, pastor, mas eu sou crente, eu ando 24 horas vigiando. Oh, só faltou o anjo dar o veredito, levar você nas alturas. Muitos de nós começamos bem, mas nós, na metade, não vou nem dizer no final, na metade, a gente já não é mais o mesmo. Prova disso, o doadores de amor. Começamos fiel, nós prometemos algo.
Na metade do caminho. Aí eu falo assim, não, gente, às vezes é condições que existem, condições adversas em nossas vidas. Mas existe algo que é muito importante, que é a comunicação. Eu tenho certeza que se você sentar com o Pastor Júnior, eu comecei, sabe? Eu fiz um propósito, só que aconteceu isso, isso e isso. E aí o que vai acontecer? Deus vai saber que você está preocupado com a obra. Que aconteceu algo que fugiu, né, daquilo que você queria. Então, é mais fácil a gente abandonar o barco, abandonar aquilo que nós, né, outrora, como diz o pastor Júnior Maia, a gente fez aquele propósito, do que parar 10 minutinhos para nos, né, arrepender ou então dizer o motivo do que aconteceu em nossas vidas. Então, a vida do crente é isso. São coisas que às vezes são muito burocráticas. Às vezes são coisas que demandam tempo. Demanda meia hora de jejum. Ou meia hora não. Meia hora de oração. 24 horas de jejum. Sabe? Não é difícil, Rebeca? Às vezes a gente tem que falar a verdade. Então, por isso que eu digo que a gente começa bem. E por que não termina bem também? Porque a gente não começa dependendo e termina dependendo. Porque a gente não continua dependendo de um Deus que está fazendo as coisas dar certo. E a gente atropela as coisas. A gente para de depender de Deus. A gente para de orar. A gente para de jejuar. Porque as coisas estão dando certo. E às vezes no meio do caminho a gente se distrai. A gente coloca outras pessoas no meio de um propósito que Deus só levantou você e mais alguém. E aí levanta outra pessoa que não tem nada a ver com o propósito, para fazer as coisas, sabe? Confundir. Começa a ficar confuso as coisas. E a gente leva as coisas de qualquer jeito, empurrando. Por quê? Porque eu iniciei bem e acho que não. É porque alguma coisa está acontecendo aí de estranho. O inimigo tá. O inimigo só colocou a pata dele porque você deixou. Porque você não continuou sendo fiel. E quando a gente lê todo esse capítulo aqui, 26, porque é bem extenso, eu separei mais outros versículos para ler. Mas aqui vai dizer que Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e os ângulos. Também edificou torres no deserto. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíram à guerra em tropas. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram 2.600. Então, era algo muito organizado. Eram homens capacitados para a guerra. Mas, mesmo os homens capacitados nas guerras, se o líder tiver falta de visão, se o povo começar a fazer as coisas da forma dele, não depender mais de Deus, as coisas desandam. E eles começam a perder. E aqui, a partir do versículo 16, vamos ver uma nova realidade desse rei. E antes de ler, será que na nossa jornada, na nossa vida, será que nós continuamos com o nosso coração humilde? Será que em nenhum momento nós não falhamos diante de coisas que o Senhor levantou, o Senhor confiou? Porque tem coisas que nós sabemos que Deus, Ele vai te levantar. E eu já falei várias vezes isso. Nós sabemos quando Deus nos levanta para algo, gente. E nós sabemos também que quando você olha, não tem ninguém, é você. É você que Deus levantou. E às vezes a gente quer colocar a nossa responsabilidade para outras pessoas.
E Deus fala assim: meu Deus, como é difícil a pessoa caminhar debaixo de uma ordem. Ela está indo bem, ela está indo certo, mas depois ela começa a desandar. E Uzias vai ser atacado por lepra. Aqui a partir do versículo 16, acompanha aí, por favor. Diz assim: mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram a ti: Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso, o rei Uzias, até o dia de sua morte. Morou por ser leproso em uma casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha um cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos sucessos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis. Porque disseram: leproso é, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Podia terminar tudo bem? Podia. Mas o que aconteceu? A humildade saiu do coração de Uzias. E ele deixou o quê? O orgulho entrar. Porque eu falei algo aqui que acontece em nosso dia a dia, em nossa vida. A gente vê situações parecidas com a de Uzias. E algo que realmente a gente precisa se atentar é que Uzias, ele, como eu falei, ele começou muito bem. Deixou de verdade o orgulho entrar no seu coração. E a lepra também chegou sobre ele. Uzias, ele fez algo que não competia a ele fazer. E quantos de nós queremos tomar responsabilidade que não é nossa? Fazer algo que não compete. O Senhor não te autorizou a fazer algo. Então não é porque você é rei, não é porque você é chefe, não é porque você manda e desmanda em algum lugar, algum setor, que você pode fazer tudo. Temos limites. E eu falei no início, ele ultrapassou os seus limites. O Senhor constituiu ele como rei e não sacerdote. E ele foi entrar no altar do Senhor para queimar incenso, coisa que só podia ser o sacerdote. Deus
Deus levantou Uzias como rei, para que ele foi inventar de querer fazer aquilo que não competia a ele? Então a nossa vida, a gente tem que ter cuidado com os nossos limites. Você chega no seu trabalho, o chefe te coloca em um setor porque confia em você, e você depois começa a ter o quê? Intimidade, coisas que ele não te deu. Ele te deu para um trabalho, para algo específico que ele confiou. E tem gente que confunde as coisas. As coisas de Deus também é organizado. Não é porque você é filho que você pode fazer o que você quiser na casa do Pai. Não é porque você foi instituído algum cargo que você pode fazer tudo. Então nós precisamos saber os nossos limites. E a gente está vendo uma sociedade sem limite, é ou não é? A sociedade de hoje, os jovens de hoje não sabem os seus limites. Ele acha que pode fazer o que quiser. E aí acontece o quê? Quando um pai diz não, filho matando o pai, porque tirou um celular da mão dele. Isso aí acho que já virou até coisa antiga. Está acontecendo tantas coisas ainda piores. Pior do que a morte não, mas pior do que um celular. Que é a gente virar mãe de um bebê reborn. Aí você vê, gente, a gente não pode achar isso normal. Eu não consigo rir diante de uma coisa dessa. Tem horas que eu falo assim, meu Deus, o que está virando a sociedade? Tanta gente doente, indo para o hospital brigar com os médicos porque que o bebê reborn está com febre. Quem fabricou uma coisa dessa? Gente doente, diabólica, que já existia antes, mas o diabo, ele é milenar. Vou alcançar uma geração vazia, porque o bebê reborn já existe desde que a Gabi era pequenininha. Vou alcançar uma geração vazia para infernizar, para a gente tirar o foco daquilo que é o principal, que é a palavra de Deus. E aí, um monte de gente doente, escravizada pela sua própria alma, porque não sabe curar, não sabe depender de Deus para se curar, para se tratar. Por isso fica um monte de gente doente. Hoje a gente tem até medo de falar certas coisas e depois receber, sabe, um murro na cara, não sei, que a gente não pode mais falar nada. E aí a gente fica, a gente como crente, a gente como igreja, a gente precisa levantar e orar e se posicionar. Só que tem muita gente aí curtindo, dando risada, achando isso, sabe? Não é normal, gente. Não é normal. O Senhor está levantando, quer levantar um povo sóbrio. Um povo que dependa dele, que faça diferença. Porque se alguém no nosso meio aqui se levantar como mãe de uma bebê, eu boto a mão na cabeça e expulso o demônio. E peço ao Senhor para curar, para tratar aquela pessoa. Procurar as psicólogas da igreja. Se o demônio não sair, né? Se for alma, se for alguma coisa que precisa ser tratada na sua infância. Mas a gente não pode se calar. A gente não pode achar isso normal. Quando meus filhos veem uma notícia dessa, alguma coisa dessa, não ria. Não ria, que isso aí é coisa do inferno mesmo. Aí o Brasil está sendo saqueado, porque eu não sei se vocês estão entendendo o que está acontecendo. É o fim dos tempos? Tá começando muitas coisas a acontecer? Tá. Mas ainda muita gente precisa ser preso. Porque, sabe, o país, para mim, o Brasil é o mais corrompido de todos os países. Não sei se perde somente para Cuba. Mas vocês não estão me entendendo. Ou muitas vezes estão se distraindo, não sabem o que está acontecendo.
O Brasil sendo roubado, saqueado em todas as áreas. E a gente lá, olhando um monte de gente doente lá. Meu bebê está com febre. E aí fica um monte de gente distraindo com outras coisas, em vez de procurar a justiça de Deus. Para muitas coisas, porque hoje está acontecendo isso, sempre aconteceu roubalheira e tudo, mas da forma que está agora, pelo amor de Deus. E a gente precisa acordar e despertar e não achar isso normal. A sociedade está ficando doente. E a gente precisa se levantar mesmo para a gente levar esse povo para Jesus. E aí eu estava vendo o noticiário, algo realmente importante. Na verdade, eu ainda não sei o teor, eu não sei como foi que esses missionários começaram lá a fazer aquela limpa na Cracolândia, né? Limpou tudo, tirou aquele povo, evangelizou, amém. Aí eu fico aí perguntando, cadê o povo? Cadê esse povo? Está na igreja, está sendo cuidado, está sendo, sabe? Mas enfim, fizeram um trabalho ali. E aí, a nossa extrema esquerda foi e quer colocar o povo de volta lá. Ficou com saudade porque diz que é um povo que eles estão cuidando. E aí entrou uma quantidade de policial para impedir eles chegarem. Então quer dizer que pastores foram levantados ali para fazer uma obra missionária. Como eu disse, eu ainda não sei como foi, né? Não sei como é que está sendo esse trabalho, mas está fazendo a obra. Eu vi oração, eu vi demônios sendo manifestos, muitas pessoas saíram de lá. Então, um lugar que eles querem que vire Cuba. E aí fica muita gente seguindo Virgínia, e não querendo da CPI, e não sei o quê, muita coisa acontecendo, muita coisa. E a gente se distraindo, a gente gostando dessas coisas. Sabe? A gente tem que ir para o que interessa. A gente tem que depender mais de Deus. Porque, gente, eu não sei se essa geração vai suportar o anticristo. Na primeira tapada no rosto, negue seu Deus, pronto, vai negar porque não vai suportar. Então a gente precisa mesmo despertar, porque o diabo está querendo uma igreja fragilizada. Aí fala assim, não pastora, mas esse povo que está lá, que está sendo doente, que está sendo... A gente não sabe, gente. A gente não sabe a vivência. Se são pessoas que realmente já um dia já serviu a Deus, hoje não está. A gente não sabe. Porque quando a gente olha, a gente vê comentários, a gente vê pessoas comentando sobre aquela coisa, muita gente realmente indignada com isso, mas a gente vê ainda um povo, né, aplaudindo, achando engraçado. E a gente precisa despertar para coisas que realmente interessam. Quando eu citei esses exemplos, eu falei de um coração que a gente precisa ter cuidado. Porque o coração é também a sede da nossa alma, das nossas emoções. E quando a gente não se fortalece nas coisas de Deus, quando a gente, sabe, se aparta de Deus, para a gente viver a nossa vida, a gente não sabe como a gente vai chegar lá. E por isso que tem muita gente com depressão, por isso tem muita gente, sabe, fraca na fé, vai para a igreja e tal, mas não sabe se posicionar como servo de Deus, não sabe depender de Deus, sabe? Não sabe depender de Deus. E aí vive um ciclo dessa forma. Então, às vezes a gente começa sendo humilde, Senhor, em todas as coisas eu quero depender de Ti. Em todas as coisas, Senhor, eu consagro a Ti a minha vida e tal. E depois, ao longo da sua vida, começa a surgir coisas. E você vai dando crédito a algumas coisas. Você começa a achar bom outras coisas. E você começa assim a se distanciar daquilo que realmente importa, que é permanecer dependendo de Deus. E aí acontece o quê? O sucesso vem. Às vezes, né, a vitória vem na sua vida.
você começa a realmente assumir posições boas. E aí, como a gente sempre fala aqui, que aí você não começa a ter mais tempo para Deus. Você começa a ter tempo para os seus projetos, sendo que no início você consagrou ao Senhor. Só que começou a surgir coisas novas. E será que as coisas novas Deus não estava sendo presente? E por que você se distanciou disso para viver esses projetos novos? Então, Uzias, ele começou a ter sucesso diante do seu reinado. E o perigo do sucesso é esquecer que nós, quem nos colocou no lugar. Quem colocou você em determinado lugar que você hoje tem uma posição privilegiada? Você não sabe. Será que você não sabe? E às vezes a gente esquece. Uzias, ele quis fazer o que não lhe cabia, como nós lemos aqui. Entrou no templo para oferecer incenso. O Senhor só levantou ele, aliás, o povo levantou ele. O Senhor o abençoou. E essa era a função exclusiva do sacerdote. Amém? Diga assim: há lugares de posição que não me cabe. O Senhor me levantou para um destino. Amém? Se nós queremos ter sucesso na nossa vida, e quando eu falo de sucesso, gente, quando eu falo de vitórias, quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando financeiramente só. É você ter paz naquilo que você faz. É você ter direcionamento e você ver resultados acontecendo. Porque você depende de um Deus que não falha. Um Deus que ele continua sendo fiel. E será que nossas vitórias nós estamos atribuindo a Deus? Porque na fraqueza é fácil a gente depender de Deus. Porque nas adversidades é muito fácil a gente clamar a Deus. A gente pedir: Senhor, envia a tua mão, Senhor. Envia, Senhor, o teu favor sobre a minha vida. E é muito fácil a gente depender de Deus. Mas quando as coisas começam a dar certo, quando você começa a ser vitorioso em todas as coisas, será que seu coração ainda continua sendo fiel? Será que você continua dependendo desse Deus que te colocou nesse lugar de prosperidade? Diga assim: a minha vida só vai dar certo quando eu permanecer sendo fiel a Deus. Amém? Nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Não é à toa que praticamente várias passagens da Bíblia falam para a gente ter cuidado com o nosso coração. E a soberba precede a queda. A humildade vai te levar a lugar de destino. A um lugar que, sabe, que vai te favorecer. Que você vai continuar no lugar certo, no caminho certo, porque tudo você está dependendo de Deus. Depender de Deus não significa que você é fraco nos seus pensamentos. Pô, eu não posso ter ideias. Com certeza. Você pode pedir para Deus abençoar suas ideias, sua criatividade, suas coisas. É como um dia o pastor Júnior falou aqui. Deus não criou a gente para ser robô, sabe? Para viver, sabe, debaixo do poder dele, para a gente fazer tudo aquilo que Deus quer. Não, Ele quer abençoar também os nossos projetos. Mas uma coisa é você oferecer a Deus suas ideias. Colocar a Deus: eu pensei nisso, Senhor. Eu estou com esse projeto. Eu queria que o Senhor, sabe, me desse o sinal. Se isso realmente é para o Senhor, ou se isso um dia pode me levar à ruína. E com certeza, todos aqueles que obedecem ao Senhor, que dependem do Senhor, o Senhor vai te dar o sinal. O Senhor vai falar. Deus vai dar o sinal.
É porque nós somos apressados. E às vezes a gente não tem paciência. Até isso Deus quer trabalhar em nosso coração. Até isso Deus, Ele quer ser Deus na nossa vida. Porque Ele não trabalha no nosso tempo. Nós não somos chefes de Deus. Nós não somos autoridade. Nós não podemos estar no lugar que não nos compete. Somos filhos, obedientes, submissos. Nós não somos autoridade sobre Deus. E chegou um tempo que Uzias achou que ele podia fazer acontecer no altar de Deus. Deus, Ele só aceitava o sacrifício dos sacerdotes. E ele foi fazer algo que não competia a ele. Então, cuidado com suas decisões precipitadas. Achando que está agradando a Deus, e quando na verdade Deus, não te chamei aqui não. Não te chamei para fazer isso, não te compete. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus, os sinais de Deus, a direção de Deus. Para lá na frente você não tropeçar e dizer, não Deus, mas eu consagrei ao Senhor antes. Aí o Senhor é mesmo. Só que no início, você estava dependendo de mim. No início, você estava sendo obediente, mas depois você estava tomando suas próprias decisões. Deus não é menino. Diga isso, seu irmão. Deus não é menino. Amém? E reconhecer que há áreas que Deus estabeleceu para outros é sinal de humildade. Amém? Nós somos autoridades espirituais. Se algum presidente chegar aqui dentro, quem tem mais autoridade? O apóstolo ou o presidente? Autoridade espiritual que eu estou falando. E a depender de certos lugares onde Deus chamar. Então, nós temos que saber. Até vocês que ficaram na dúvida aí, se o presidente chegar aqui, ele vai ter que se ajoelhar. Porque aqui não é a casa do apóstolo, nem é a casa da pastora. Aqui é a casa do Senhor. Ele é autoridade no Brasil. Mas aqui não. Ok? Que primeiro para entrar os demônios vai ter que tudo sair, né? Ficar lá fora. Mas aqui vai ter que se dobrar o joelho. Aqui tem que reconhecer quem é o Deus dessa igreja. Amém? Então nós temos que entender a nossa posição. Nós precisamos entender. Porque, principalmente, uma das coisas que Deus mais Ele quer ver em nós é se nós realmente reconhecemos nossa identidade. Porque tem muitos crentes aí fora, queridos, que não sabem quem é em Deus. Quem é o seu pai? O que Ele levantou você para fazer aqui nessa terra? Você não é um homem sem instrução. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós sabemos que nós aceitamos a Ele e nós aceitamos também o senhorio dEle, para a gente viver conforme a vontade dEle. Eu queria que vocês abrissem lá em Lucas capítulo 14, verso 11. Lucas capítulo 14, verso 11, diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Gente, é algo que nós conhecemos esse versículo. Até quem é do mundo sabe citar esse versículo. Usar ele, que é muito difícil. Quem muitas vezes no momento do calor se exalta, começa a fazer realmente coisas que não agradam ao Senhor, e começa a querer mandar na situação. E a gente precisa, em tudo, ser humilde.
A gente vê muitas pessoas que se levantam e às vezes Deus, Ele levanta alguém para fazer algo. Tipo, Deus me levanta para dar um recado para alguém de posição. E eu vou lá e falo, Deus quer te levantar como uma serva dele, que você venha receber do direcionamento de Deus, algo do tipo. E aí Deus me deu um recado e eu chego lá e falo assim, não, mas a forma que você está liderando, a forma que você está fazendo, e começa a dar sugestões de coisas que ela nem pediu e nem eu fui chamado para isso. É mais ou menos isso. E realmente a gente precisa, porque isso é exaltação. De você chegar num lugar, não estar sendo humilde, e você querer fazer algo que Deus não mandou. Lá em Provérbios capítulo 16, para encerrar, Provérbios capítulo 16, verso 18. Capítulo 16, verso 18, diz assim: a soberba, como eu disse, precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Porque Deus sempre está lembrando isso na palavra. Porque, gente, a soberba é algo grotesco para a Bíblia. A soberba, a altivez, sempre vai ser algo grotesco na Bíblia. Deus, Ele quer que a gente seja humilde. Mas eu falo assim, a humildade não é aquela pessoa mansa, nem isso, gente. A gente tem que saber o que é humildade. Uma das coisas que mais a gente tem que entender, que a humildade é onde a gente precisa estar para depender de Deus. Então, toda pessoa que é humilde, ela depende. Ela depende. Então, quando eu falei das pessoas que estão doentes, vai falar de Jesus para ela. Vai falar de Jesus. Jesus te ama. E aí começa a ser grossa. Por quê? Ela está ali definhando, doente na alma, mas ela acha que ela não precisa de Deus. Orgulho. Orgulho. Ela está com a vida toda acabada. Está com a vida toda desgraçada mesmo. Mas ela não reconhece que Deus pode mudar e transformar a vida dela. E aí para onde ela vai? Queda, ruína. Ela acaba mal, como o rei Uzias. Morreu leproso, porque começou bem, começou obedecendo a Deus, começou andando na linha, começou no caminho de Deus, começou na dependência, mas depois achou que podia andar sozinho, andar com os próprios pés. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: um bom começo não garante um bom fim. Ok? A palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o início. Então, se você teve um bom fim, é porque você teve um bom início. Quantas pessoas você vê aí, velho, com os cabelinhos brancos, mas com alegria, prosperidade. Você olha assim, gente, nem parece que tem 90 anos, está ali, pregando a palavra. Porque isso é prosperidade. Isso é porque iniciou no bem, dependendo de Deus, e está finalizando a sua vida dependendo de Deus. Não queira ser grotesco com Deus. Deixe Deus olhar a humildade nascendo do seu coração. Então, que nesse dia, que nessa noite, você saia daqui sabendo o que é humildade. E o que ela pode te levar, onde ela pode te levar, e o que o orgulho pode também levar. Então, se você está aqui nessa noite, você identificou que você é uma pessoa amarga, orgulhosa, Deus, Ele quer dar um outro destino para a sua vida. E tem que começar de hoje. Porque as coisas quando a palavra vem e a palavra dói, a palavra entra, é para haver transformação.
Deus, Ele quer curar você, queridos. Às vezes você está à beira de uma depressão porque você não sabe pedir ajuda. Você não sabe reconhecer que a sua vida está definhando porque você não abre mão de depender de um Deus que pode mudar a sua vida. Ah, porque a minha família mando eu conheço todo mundo na minha casa. Mais do que Deus você não conhece. E poder para mudar uma casa você não tem, se você não depender de Deus. O casamento está ali balançando, indo para o buraco, mas não pede ajuda. Sabe? A casa, os filhos arruinando a casa toda, a cabeça da mãe em chamas, mas não sabe pedir socorro, não sabe orar. Porque às vezes você não precisa nem, às vezes, pedir socorro, mas se você tiver realmente um bom posicionamento, sabe? De chegar e sentir aquilo que está realmente acontecendo na sua casa. Às vezes o que falta é discernimento. E às vezes Deus mostra. Às vezes, como eu falei, é muito mais fácil a gente deixar as coisas acontecendo. Deixar as coisas acontecendo todos os dias. Ah, é assim mesmo. Depois melhora. Do que você pagar um preço para chorar, para clamar. Deus, muda a realidade da minha vida, Senhor. Muda essa situação, meu Deus. Eu sozinho não posso fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. Isso é humildade. Eu quero morrer até o último dia sendo humilde, dependendo de um Deus que não falha, dependendo de um Deus que não muda. Independente da nossa infidelidade, Ele continua sendo fiel. Eu queria que vocês ficassem de pé nessa noite, aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor, Deus. Obrigada, Deus, obrigada. Oh, Espírito Santo de Deus, muda corações aqui nessa noite, Senhor. Oh, Deus, leva a pessoa, Senhor, a sair do orgulho para a humildade. Oh, Deus, não deixa com que muitos destinos aqui, Senhor, não seja igual ao de Uzias, meu Deus. Que acabe na lepra, no orgulho. Meu Deus, eu sei, meu Deus, que nessa noite o Senhor quer tratar pessoas aqui neste lugar. O Senhor quer curar pessoas aqui soberbas, Senhor. Achando que isso é uma característica de coragem. Mas o Senhor sabe que isso aí é doença na alma. O Senhor quer tratar pessoas aqui nessa noite que muitas vezes não quer expor a sua situação, porque somente eu e a minha casa tem que saber de situações aqui. Deus não está falando disso. Deus está falando que existem pessoas que Ele capacitou para trazer cura sobre a sua vida. Deus, Ele quer nessa noite transformar corações endurecidos, porque muitas vezes a vida te levou a determinado lugar que você deixou o seu coração adoecer por conta de circunstâncias. E isso também é pecado diante de Deus, porque a vida quem dá é o Senhor. As escolhas que nós fazemos muitas vezes nos leva a serem pessoas doentes. Quantas pessoas entram na igreja e olha para alguém e diz que aquela pessoa olhou com cara feia? Isso é demônio. Isso é doença na alma. E se aconteceu realmente, você que é curado, você vai lá e dá um abraço naquela pessoa, que talvez a doente é outra pessoa, não é você. Deus, Ele quer levantar mulheres curadas neste lugar. Deus, Ele quer levantar homens curados. Que às vezes pessoas são levantadas pelo diabo para fazer fofoca de você. E às vezes tem pessoas que escutam a fofoca. Por quê? Porque são doentes.
tanto quanto aquele que está fazendo fofoca. Porque quando uma pessoa é curada, aqui não, eu não vou ouvir essa fofoca. Porque se você tem coragem de falar para mim, você vai falar para aquela pessoa. E Deus, Ele quer tratar o coração de você. Ele quer tratar o seu coração nessa noite. O orgulho tem te levado para onde? O que é que o orgulho tem te levado? A sua altivez tem te levado para onde? Será que você está vivendo uma vida próspera? Será de verdade que você está no caminho da prosperidade mesmo? Isso aí somente quem vai saber é você. Será que eu cansei de depender de Deus? Porque Deus não fez aquilo que eu queria, do jeitinho que eu queria, e eu cansei de depender de Deus. Você vai terminar em ruína. Você vai acabar mal, porque você deixou de depender de Deus. Você deixou de depender do Senhor. Ele é Deus, Ele é poderoso, e Ele que nos dá o destino que Ele quer para cada um de nós. Cabe a gente a obedecer. Cabe a gente a confiar nele, a continuar confiando. Enquanto Uzias buscou a Deus, ele prosperou. Enquanto você continuar buscando a Deus, você vai prosperar. Mas no dia que você dizer assim: Deus, eu cansei, eu quero seguir o meu próprio caminho, eu quero tomar minhas próprias decisões, Deus. Enquanto eu estava fraquinho ali, dependente, eu estava te buscando. Mas hoje já estou em um patamar onde eu já tenho meus conhecimentos, onde eu já tenho minhas habilidades. Para mim agora, eu só quero seguir o meu próprio instinto. Porque depender de ti às vezes dá muito trabalho. Dá trabalho, mas você quer acabar na ruína? Você quer acabar no caminho mau? Porque se você ler principalmente o Velho Testamento, onde cada rei que era levantado, ele tinha vitória quando ele dependia de Deus. Quando ele verdadeiramente buscava ao Senhor, ele continuava vitorioso. Será que na sua vida você está tendo vitórias? Ou lutas que não está dando mais vitórias? Ou somente lutas, e você está adoecendo a sua vida? Você não está vendo mais, não está mais enxergando. Está no momento agora, queridos, de você botar o seu joelho no chão, a sua boca no pó, e dizer: Deus, eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti, meu Deus. Não deixa eu tomar os meus próprios rumos.